Assim diz o Senhor. Eu os ouvirei. Clamarão a mim na sua angústia. Ramashi que me odo sobre. Neio como noio ramasti que me merabache. Reio namastu com. Eu os ouvirei. Direme canto e direme candere manaiache. Eu os ouvirei. Eu os responderei. Rica manaramache. E restaurarei a vossa sorte. Dei canamanaramache que maná. Só eu por acaso sou Deus de perto. Rei, Canamanso. Herebecachei. Dei camanasto. Sou eu por acaso sou Deus de perto? Assim diz o Senhor. Nei, não. De Camanai achei. Sou eu Deus de perto, mas também sou eu Deus de longe. Renecamanaias. Oh, de que manache, que manache. Os meus olhos estão sobre a terra. Os meus olhos estão sobre a terra a contemplar o justo. De camanache, que manai, areca manai. Oh, é um tempo de viver. É um tempo de viver promessas. Oh, é um tempo de provar o extraordinário. Recamanache. Provar e ver de que eu sou bom. Provar e ver de que eu sou fiel. Provar e ver de que eu sou bom. Chiquimaná. Chama na camarraia, chama na. Oh, ainda trabalho pela minha igreja. Assim diz o Senhor. Eu ainda trabalho pela minha igreja. Ramachiquimanaia, eu vejo Rebeca Manasu. Eu ouço de me canto. Ei, brava, chiquimi. Me canto. Rimicamanaia, che. Eu vejo, assim diz o Senhor. Brabrache. Ramantru e decaia. Shidimicanamanaia. Bramache. De canto e derramanaia. Eu escuto. Deia chequemanaia. De camanaia e eu respondo. Ei, eu respondo com voz de trovão. De camanaia che. Por amor a vós eu abalo a terra. Ei, por amor a vós eu abalo a terra. Assim diz o Senhor. Ficai pronto para ver o que eu vou fazer. Mas a minha igreja. A minha igreja comprada pelo sangue do Cordeiro será preservada. Ficai atento, descansai. Eu vejo, assim diz o Senhor. Eu escuto e eu respondo. De que manaia cheia, de camaná cheia, de camanaia. É um tempo de portas abertas. Tempo de portas abertas. Tempo de portas abertas. Tempo de portas abertas. Trabaxe. Che, da, chicamarra, decamachi, decamarra. Tempo de viver o mais. Tempo de cumprimento. Tempo de avivamento.
conheço reis, mas removo reis. Mas a minha palavra, assim diz o Senhor, sobre a minha palavra se cumpre na vida da minha igreja. Não temas ruídos, não temais os ruídos. Não temais os ruídos. Porque a minha voz, assim diz o Senhor, é voz de trovão, é voz como o som de muitas águas. Águas que descem do meu trono, águas que descem do meu trono, águas abundantes, águas purificadoras, águas que tiram entulho. Águas que tiram entulho para o meu povo passar, para o meu povo passar. Águas, 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 águas. Águas que limpa, águas que purifica, águas que transforma. Ouço o barulho de águas, muitas águas, muitas águas, muitas águas. E com a água vem a abundância. A abundância, pastor Sidney. Abundância, riso. Abundância, 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 abundância. Não viveram nada ainda. Se prepare para viver o incomum. Assim diz o Senhor. Xanamacamaha, xarabababa. Águas abundantes, irmãos. Ouço o barulho de águas. Ouço o barulho de águas. Ouço o barulho de águas. Venha cá os dois. Venham cá, o casal. Venham cá os dois. Debaxiquimaná. É o culto do Espírito. Rabaxé. Debaxiquimaná. Debabababaxé. Rababababá. Tempo de água. Rabaxiquimaná. E ela não se abre. Deus tem uma porção para esse casal. Deus tem uma porção em comum na vida deles. Rabaxiquimaná. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando.
que curam. Da Shekamanáia. Águas que tiram a raiz da amargura. Rabaxikimaná. Reba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 xê. Sabe, queridos, é um som de muitas águas. Muitas águas. Xarabacamaha. Xirimicanderemaná, Xikimanai. Rebababababababa, Xikimaná. Rocomono, Xikimanderemanaçu. Obrigada, Pai. Ribacamaná, Xikimanai. Obrigada porque você não para. Obrigada porque você não se cansa. Ricamaná, Xikimanai. Eu posso me cansar. Eu posso atentar para as minhas limitações. É certo que eu não devo. Mas você não para. Porque você não para, a igreja não para. Porque você não para, a igreja não para. A igreja não para. Como baluarte de justiça na terra, glorificando o teu nome. A igreja de Cristo, comprada, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. A igreja mais que vencedora. A igreja mais que vencedora. A igreja que avança. A igreja que cresce. A igreja que avança. Que cumpre os propósitos. Mas que também vive. Sabe, querido? Chegou uma nota no meu coração. Deus não quer só que você cumpra. Ele quer que você viva. Eita glória! Aleluia! 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 Eita, Deus grande! Deus não frustra ninguém! Ramachiquimanaia. Deus não frustra ninguém. Se eu me frustrar é porque eu tirei o olho da visão. Eita glória! Deus não quer só que você cumpra, Deus quer que você viva. Viva o propósito, viva intensamente, viva com alegria. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a eles com cântico. Deus está muito interessado mesmo no que eu e você vem a fazer. E Ele nos chamou para a boa obra. Amém, queridos? As mãos, os pés, a boca, os olhos que Ele vai usar é o meu, são os seus. Mas eu digo a você embaixo de autoridade. Eu digo a você com temor e tremor. Deus quer a tua obra, mas Deus quer você. Primeiro Ele quer você, meu irmão. Primeiro Ele quer você, minha irmã. Rendido a Ele. Ele quer que eu faça e vamos fazer, amém? Deus conta conosco neste tempo. Mas fazer intencionalmente. Não é o que eu faço, é como eu faço. Mas isso não me isenta da responsabilidade de fazer. E se a senhora não fizer, irmã Cessa? Tá tudo certo. É, Milena? E ele vai deixar de fazer? Vai nada. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para, não. Aleluia! Deus não para, não. Aí você pode me perguntar: aí, irmã Cessa, Ele continua trabalhando? Ele é Deus de perto? Ele é Deus de longe? E se eu não fizer? Ele não deixa de fazer. Se eu não for, Ele envia você. Se ela não for, Ele envia você, Polly. Se Polly não
for, Deus envia vocês dois. Se eles não for, Deus envia Rosângela e Riso. E se ela não quiser ir, Deus envia vocês. Sabe por quê? Porque Deus não é refém de mim. Deus não é meu refém. Porque a partir do momento que Deus fosse meu refém, não era sobre ele, era sobre mim. Mas a palavra diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas isso, amados, não nos dá o direito de não fazer aquilo no qual ele chamou para nós fazermos. Ô irmã, se eu ia falar de fé para obedecer, tem tudo a ver. Mas querido, se eu não for, ele levanta outra. Ele levanta outro, porque ele é soberano. E os desígnios dele da terra não serão frustrados. Lembra de Moisés? Eu sou gago, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. E ele levantou Arão. Moisés estava ali como Deus e Arão como profeta. Eita glória. A gente vai falar um pouquinho sobre Gideão. A gente vai lá para Juízes. Gideão botou um bocado de obstáculo. Senhor, a minha família é a mais pobre. Senhor, eu sou pequenininha. Só eu penso assim. Senhor, veja, ele faz, eu estou vendo, Cessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Até quando tu vai achar que é sobre tu, mulher? Eita! Haramachique Manai. Até quando você vai achar que é a tua capacidade? Ele disse, eu sou o menorzinho. A minha família, pai, é uma das menores tribos. A tribo de Manassés se dividiu, o povo contendeu. Não é assim na igreja, não. Só foi lá, com as 12 tribos. E ficaram um pouco pequeno, um pouco debilitado. E ele ainda era o menor da casa do pai dele, ou seja, o mais novo. Mas Deus disse, é com tu mesmo, Gideão, que eu tenho um negócio. Porque ele ama confundir a terra. Ele ama confundir a terra para mostrar que ele é. E ele precisa mostrar que ele é? Não, queridos, porque ele é e acabou-se. Ele era, ele é e ele adivinha. Não há outro Deus além dele. Ele não tem necessidade de provar nada a ninguém. Mas ele faz porque ele é soberano. E eu quero dizer nessa manhã que Deus conta com você. Soldado valente. Sabe, queridos, uma nota que eu tenho é que tem pessoas doentes aqui nessa manhã. Doentes por dentro. Doentes por dentro. Se achando que não era, que não podia. E eu não me isento disso, amém, irmãs? Se hoje eu estou aqui embaixo de muito temor e confiando na unção, como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, acredito que é o versículo 7, tendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Sabe por que o vaso é de barro? Porque barro é fácil de moldar. Barro, amados, agila. O que você fizer com ela, ela dá forma. O vaso sou eu e é você. O tesouro é a unção do Espírito que habita dentro de nós. Mas que eu e você nunca esqueça que o machado é emprestado. Deus conta comigo, com você. Temos que ter fé para obedecer. Que esse é o tema da ministração. Fé e obediência, como nosso pastor designou para que eu falasse nessa manhã. E tudo isso, amados, tem a ver com fé e obediência. Amém? Mas coloca na tua cabeça. E que eu coloque na minha cabeça. Porque, amados, quem está aqui não está isento de nada. É tão crente como você. Passa por dificuldade como você. Por enfermidade, noite escura. Mas a diferença é como eu e você se porta nesse dia. Mas é tudo filho. Deus não faz acepção de pessoas. Se sente, por favor. Ramachique Manaia.
Vocês vão sentar só um pouquinho e daqui a pouco vão voltar. Para a gente tacar fogo. Amém? Só um tangedor. Vocês vejam entre si quem pode ficar. Boa noite, bom dia, queridos. A graça e a paz, amém? Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Mas eu vou continuar de onde eu parei. Sabe, irmãos, e às vezes o nosso problema é esse, querido. Eu não sei o seu, mas esse é o meu. Olhar para mim mesmo em relação à capacidade. Sabe, amados, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos habilita. Quantas estavam aqui ontem à noite? Se você não estava, vá lá no YouTube e veja a ministração. A maneira poderosa que Deus usou é Eugênia. Falando a respeito das armaduras. Amém? Eu aconselho tanto quanto homens e mulheres que não estiveram aqui ontem. Era só para mulheres. Mas você, homem, você, mulher, que não ouviu essa ministração, vá lá no YouTube e veja a respeito disso. Porque linka com o que nós vamos falar hoje. Ela falou tremendamente sobre as impossibilidades que nós colocamos diante de nós. E ela falou muito a respeito de Efésios. Ela leu sobre assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Sabe, irmãos, e na maioria das vezes, nós mesmos, as circunstâncias, as vozes externas, elas vão dizer que a gente não é capaz, que nós não podemos. Amados, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amados, que quando vem essas vozes para mim, para você, eu e você diga, glória a Deus. Glória a Deus. Porque, amados, entendimento chegando que é sobre Ele, é para Ele. Mas, amados, em meio a essa fé, para obedecer, existe uma graça. Existe uma graça, irmãos. Existe uma graça que nos capacita, pastor Sidney, a fazer. E Deus fazer acontecer. Eu e você vamos só fazer, mas quem faz acontecer é Ele. Mas isso está muito forte sobre mim hoje. Não atente para as limitações. Que eu não atente para as limitações. Eu e você só executa, mas quem faz acontecer é Ele. Eu vou repetir isso para você. Eu e você, querido, só faz executar. Mas quem faz de fato é Ele. Tem algum gestor aqui? Algum gestor na área secular? Um tempo atrás eu trabalhei nessa área de gestão de pessoas. E eu amo gente, amados. Gente é um ser extraordinário. Deus sempre acredita nele, eu vou sempre acreditar. É um ser complicado, né, amados? Não deveria ser assim. Mas, amados, muitas vezes a gente recebe uma missão de um gerente. Eu que trabalhei com atendimento. Eu trabalhava no chão, a gente dizia assim, com o povo. Minha equipe até um pouco grande, Deus foi confiando. Há uns 12, 13 anos atrás. E tinha eu como supervisora. Aí tinha o meu coordenador. Tinha um gerente de atendimento. E depois vinha a diretoria. Irmãos, a ordem vinha assim, ó, decrescente. Aí chegava em mim. E a equipe era grande. De um call center. Fora os atendentes, eu tinha mais 4 suportes. 2 no horário da manhã e 2 à tarde. Para me auxiliar. A ordem vinha da diretoria. Passava pelo gerente de atendimento. Descia para o coordenador. E vinha para o supervisor, que era eu. Mas sabe quem executava? Era o atendente. Aleluia. Era o atendente que executava. Queridos, e muitas vezes ninguém atentava para aquele atendente. Mas quem executava era ele. Aí, quando, amados, tudo dava certo, o diretor vinha falar comigo. Não. O supervisor, eu levava o retorno para o supervisor, para o coordenador. O coordenador levava para o gerente de atendimento. E a diretoria ficava satisfeita com o resultado. Mas, irmãos, existia uma parte ali que quem fez foi o pessoal que a gente chamava do chão. Existe uma parte que é minha e é sua. Sabe que ele disse que quando a diretoria dava a ordem lá, eles nem sabiam como a gente ia executar, eles só esperavam o resultado.
Mas ele sabia que a gente dava conta. Ele sabia que a gente dava conta. Sabe, amados? E Deus não é incoerente. Deus, amados, na sua soberania, quando Ele designou algo para que eu e você executasse, porque a palavra de Deus diz, no Salmo 139, que todos os nossos dias estavam escritos, quando nenhum deles ainda existia. Não sei se você entende isso, minha cabeça já pirou de tentar entender. Tudo está escrito quando nada existia. É melhor não botar tic-tac para trabalhar. Ele não foi incoerente, feito muitas vezes um diretor de uma empresa é. Ele sabia como eu e você ia executar. Ele sabia. Sabe, querido? E nessa escala hierárquica, nós temos hoje, amados, o nosso Pai que cuida de nós. Se eu e você precisar, temos o ministério dos anjos. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo. E nós temos a palavra. E por conta disso, amados, nós conseguimos obedecer. Não é uma missão fácil, queridos. Quem disser que é fácil é balela. Que história para boi dormir. Não, queridos, não é fácil. Errar é mais fácil que acertar. Não precisa esforço, não precisa fé. Não é assim? Mas em Deus eu e você podemos. Deus nos chamou para boas obras. Amados, se nós formos vermos a vida daqueles homens de Deus que fizeram histórias, amados, nenhum deles se viu apto. Para pensar agora. O que dizer de Josué? Lá em Josué capítulo 1, versículo 2. Deus chama Josué e dá a terra a ele. Deus diz a ele que Moisés, meu servo, coloca por favor, Josué 1 e 2. Vamos ler esse texto. Louvado seja o nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo 2. Aleluia, tem como projetar? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele já tinha dado, irmãos. Ele já tinha dado. Precisava de fé para pegar isso? Naturalmente falando, não. Ele já tinha dado. E se você for ler os outros versículos, vem algumas instruções. Mas a gente não escuta a voz de Josué. Projeta agora o versículo 9, por favor. Nesse mesmo capítulo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Josué andou colado com Moisés. Josué não conhecia Moisés de ouvir falar, mas de andar com ele. E Deus, se você ler os capítulos anteriores, já falava que Deus já tinha chamado Moisés, já tinha tido um papo legal com Josué. Se é que você permite que eu fale assim, a respeito da sucessão. Amados, do capítulo 1, do versículo 1 até o 8, você não vê voz de Josué. Mas por isso aqui eu entendo que ele temeu. Ele temeu. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem valente como você é valente. Josué era um homem de guerra, era um homem experimentado. Ele já tinha visto, queridos. Ele está lá na batalha e Moisés levantando as mãos, Ur segurando de um lado, Arão segurando do outro e ele prevalecendo com o povo. Ele já tinha visto Deus fazer coisas inefáveis. E não é assim comigo e com você? Provamos de tantas coisas nessa caminhada com o Senhor, irmãos. Mas às vezes Deus nos confia uma missão, queridos. E a gente teme. Às vezes nós verbalizamos isso. E às vezes nós ficamos quietos. Mas ei, alguém me vê por fora, alguém te vê por fora, mas Deus conhece o nosso coração. Como eu falei, intencional, seja intencional. E Deus falou com ele. Volta por favor a projeção. E Deus falou para ele: ser forte e corajoso. E eu digo a você nessa manhã: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Não tema, nem se espante.
espante, porque o Senhor, seu Deus, é com você, por onde quer que você andar. Ele não vai ser. O verbo está conjugado, ele é. O Senhor é com você. O meu horário é até que horas, por favor? Porque eu não estou vendo o cronômetro. Até que horas? São 11h05. 11h10. Obrigada. Queridos, e nós íamos ler Gideão, amados. Mas não é um culto do Espírito? Talvez, queridos, se eu fosse falar tudo que eu coloquei aqui, você não tenha sido alcançado como você foi. Não é assim? Eu posso depois disponibilizar os textos, se a mídia quiser, viu? Se depois quiser toda a administração, eu posso disponibilizar. Está tudo aqui no meu tablet, eu posso dar sem problema algum. Mas, queridos, o que eu quero que você saia nessa manhã é com essa convicção. Deus é com você. E você pode obedecer. Irmãos, quando eu estava estudando hoje, né? Esses dias, e hoje de manhã eu me acordei um pouco mais cedo para ler algumas coisas. Amados, quando Deus nos confia algo, uma missão, e a gente sempre acha assim, meu Deus, é maior do que eu. Será que só sou eu que tenho esse sentimento? Isso é muito grande, né, Vânia? Né, Ró? Elas me conhecem um pouquinho. Meu maridão, né, que está aqui comigo há 26 anos nessa caminhada com o Senhor, me conhece muito bem, mais do que qualquer um de vocês, né? Eu digo que ele me conhece mais do que minha própria mãe. Porque ele está comigo, eu tenho 50 anos, ele está comigo há 26. Então, mais da metade da minha vida eu vivi ao lado desse homem, até a morte separe. Amém, queridos? Casamento é assim. Amém, queridos? Recebe isso. Deus restaura. Amém? Deus é poderoso. Nem sempre é um mar de rosas, mas existe uma graça. Amém? Existe uma graça na nossa vida. Irmãos, e quando a missão vem, a gente sempre acha, é maior do que eu. Às vezes, queridos, feitos espias quando eles foram na terra, não foi o povo que viu ele como gafanhoto, foram eles mesmos que se viram como gafanhoto. Aquele texto lá, em Números, quando os espias foram ver a terra, a mando de Moisés, não foi o povo da terra que os viu como gafanhoto, foram eles próprios que se viram. E às vezes, amados, somos nós que estamos nos vendo como gafanhoto. E nós falamos assim, a missão é muito grande, eu não vou poder, como a Eugênia falou ontem, as impossibilidades. Mas, amados, a missão é muito grande mesmo. A missão é muito grande mesmo. Ela é maior do que você. Ela é maior do que eu. Porque foi Deus quem nos deu. E Ele não daria nada pequeno. Assim não seria Ele. Porque Ele não é limitado. É grande mesmo, como Ele é grande. É grande mesmo. Você não está errado, não. Eu não estou errada, não. O que Ele confiou para eu e você fazer é grande. Eu ainda digo a você com convicção, ainda é maior do que eu e do que você estamos pensando. É muito maior. Mas sabe de uma coisa, queridos, para finalizar minha fala, eu e você podemos fazer. Irmã, que controvérsia, que paradoxo é esse? A senhora falou que era muito grande, que era maior do que o que a senhora pensava, eu pensava. E como é que nós podemos fazer? Por causa da graça dele. A graça dele que nos capacita. A graça dele que nos habilita. Amém, queridos? A graça dele. Amém, casal? Amém? Você não pode estar entendendo nada hoje, mas lá na frente você vai entender. Deus tem um chamado na sua família. Deus tem um chamado na sua família. Lá na frente, meu querido, vocês vão entender o que Deus falou com vocês hoje nessa manhã. Amém? Queridos, então assim, guarda o teu coração, sabe? Continua firme, continua constante. E é grande porque Ele é grande. Mas uma coisa eu digo, você pode. Lembra de Jesus, lá no Getsemane? Falando sobre fé e obediência. Ele orou durante 3 vezes. E ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe, Jesus não deixou de ser Deus quando Ele veio aqui. Ele continuou sendo Deus. Mas Ele encarnou por amor de mim e de você como homem. E Ele já veio, amado, sabendo o que Ele ia fazer. Mas se a gente for ver o Salmo 139, linka que tudo estava escrito quando nada existia. Quando diz Marcelo Passos, o que tinha que ser, já era. É coisa que a cabeça da gente gira, irmãos. Mas Ele sabia para que Ele veio. Mas como homem, como eu e você, Ele orou durante 3 vezes. Se possível, afasta de mim esse cálice.
Mas, amados, ele não parou por aí. Ele disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, queridos? Então, dentro de fé e obediência, mesmo que eu e você venha achar a missão muito grande, que eu e você venha se achar naquela situação como Deus chamou a Josué, ele não disse nada. Já Gideão falou várias desculpas, mas Josué não. Mas o coração de Deus, ele sonda. Mas eles não pararam, queridos. E o interessante é que Josué se levantou logo e foi. Não tem menino que é mais obediente? Eu só tive uma filha. Mas meu marido conta que a casa dele tinha mais menino do que na minha, que ele e a irmã encostada a ele, a mãe dava uma missão, ia trabalhar. Aí ele não gosta de bater em filho, ele só batia no extremo. Ele disse que ele e a irmã, a mãe delegava, ele brincava e fazia a tarefa. E o serviço doméstico, antigamente era assim, eu fui criada assim, estudava, brincava, mas tinha que fazer as coisas. E ele disse que a irmã dele não fazia. Quando a mãe chegava ao trabalho, a irmã dele apanhava e fazia. Aí ele dizia assim a mim que pensava: e eu lá sou besta, apanhar para fazer? Aí tem um menino que é obediente, né? Aí é Josué. Josué se levantou e foi. Não ficou como moído. Mas Gideão ficou para dentro e para fora. Bota a lã, molha o chão, né? E bota a lã e faz prova disso. E primeiro ele fala com o Senhor: eu vou ali, vou pegar um bocado, e traz o holocausto, e o fogo desce e consome o holocausto. Depois ele vai de novo, bota a lã fica molhada, ao redor fica, depois ao redor molha, a lã fica. Aí eu não sei se você é Josué, eu não sei se você é Gideão, mas os dois foram e você vai. Você vai! Você vai! Amém? Você vai! Você vai! Você vai! Porque Deus é com você. Amém? Nessa manhã tem alguém que não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador de sua vida? Se você tiver, eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui, nós vamos te abraçar, vamos orar. E é o maior presente, amados, que você pode receber, é aceitar Jesus. Tem alguém que não confessou Jesus ainda e que deseja aceitá-lo? Todos crentes? Alguém que se afastou, que achou a missão muito grande, não olhou para Jesus, olhou para o homem, olhou para o pé, olhou para o tempo, olhou para a lã e parou no meio do caminho. Venha cá que você vai se animar e vai correr. Quero orar por você, quero lhe dar um abraço. Venha-se embora, corra, não perca tempo. Alguém que se afastou. Todos fortificados no Senhor. Alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo. Se você deseja revestimento de poder, falar em outras línguas, que vai te habilitar e me habilitar mais ainda para cumprir o chamado com obediência, todos cheios. Alguém com alguma enfermidade? Oração para cura? Então, igreja triunfante, curada, sarada e obediente, e tem fé para obedecer e cumprir o propósito embaixo da graça de Deus. Venha-se embora, minha xará, Cecinha, oh meu amor. Eita glória. Estende tuas mãos, querida, ela tem enxaqueca, vamos orar por ela, amém? Eu vou orar sem o microfone, depois o dirigente pode vir já, tá certo? Com vocês, amém? Fiquei uns dias ausente porque eu precisei fazer 2 cirurgias nos olhos, mas já estou aqui, amém? Visão para longe restaurada, só óculos para perto, e obrigada pelo amor, pelas mensagens, por todo o carinho que muitos de vocês tiveram comigo e têm, amém? Amo vocês.